Durante 42 anos, Muammar Gaddafi comandou a Líbia como um homem que parecia impossível de derrubar. Mas, quando sua autoridade começou a ruir, as poucas horas que restavam transformaram uma longa permanência no poder em uma queda sem controle. A história dele abre uma sequência de fugas, julgamentos e execuções que marcaram o fim de outros ditadores famosos, que marcaram a história de maneira bem polêmica. Em 20 de outubro de 2011, nos arredores de Sirte, na Líbia, Muammar Gaddafi foi capturado vivo depois que o comboio com que tentava deixar a cidade foi destruído. Ferido, ele foi retirado de um grande tubo de drenagem sob uma estrada. Era o fim concreto de um homem que havia comandado a Líbia de fato entre 1969 e 2011. As imagens da captura mostravam um líder debilitado cercado por combatentes, muito distante da figura que por mais de 4 décadas concentrou poder, riqueza e temor em torno do próprio nome. Mas o ponto decisivo vinha depois da captura: entender como Gaddafi morreu após aparecer vivo sob custódia. Em 1º de setembro de 1969, Gaddafi participou do golpe militar que derrubou o rei Idris Ibrahim. Aos poucos, assumiu o comando das Forças Armadas e a presidência do Conselho do Comando Revolucionário. Não era só uma troca de governo, era a formação de um sistema político cada vez mais concentrado em sua figura. O regime nacionalizou ativos petrolíferos estrangeiros e usou a riqueza do petróleo para ampliar a presença do Estado e financiar medidas sociais. Ao mesmo tempo, impôs normas baseadas em sua visão religiosa e política, incluindo a proibição de álcool e jogos de azar. A promessa de independência nacional veio junto de um culto à liderança e de espaço cada vez menor para a oposição. Seu governo se envolveu em conflitos regionais e foi acusado de apoiar grupos armados fora da Líbia. Também houve denúncias de ações contra dissidentes dentro e fora do país. O atentado de Lockerbie, atribuído ao regime líbio nas fontes, aprofundou o isolamento internacional e trouxe sanções. No início do século XXI, Gaddafi buscou recuperar relações externas ao anunciar o abandono de programas de armas não convencionais. Algumas sanções foram retiradas e a Líbia voltou a participar de fóruns internacionais, mas essa reabilitação não eliminou as tensões internas. Em 2011, a aparente estabilidade se rompeu. Em fevereiro de 2011, protestos contra o governo começaram em meio à onda de revoltas no norte da África. A resposta das forças ligadas ao regime levou o Conselho de Segurança da ONU a encaminhar a situação da Líbia ao Tribunal Penal Internacional, em 26 de fevereiro. Em junho, o TPI emitiu um mandado de prisão contra Gaddafi por alegados crimes contra a humanidade, incluindo assassinato e perseguição ligados à repressão contra civis e dissidentes. Era uma acusação formal, não uma condenação. O processo jamais chegaria a julgamento. 2 meses depois de forças rebeldes tomarem Trípoli, Gaddafi continuava escondido em Sirte, sua cidade natal. Segundo a Human Rights Watch, ONG especializada em direitos humanos, seus últimos dias são difíceis de reconstruir, porque ele estava acompanhado por poucos confidentes e guarda-costas, muitos dos quais morreram durante a tentativa de saída. Na manhã de 20 de outubro, um comboio deixou Sirte. Ele foi atingido, se fragmentou e também passou a ser alvo de combatentes no terreno. A OTAN declarou que não sabia que Gaddafi estava no grupo e afirmou não ter participado de sua captura. Depois do ataque, Gaddafi e alguns acompanhantes buscaram abrigo em grandes tubos de drenagem sob uma estrada. Ele saiu ferido, mas vivo. Esse detalhe, registrado em imagens e confirmado pela investigação da ONU, se tornaria o centro de tudo o que viria depois. Após a captura, vídeos mostram Gaddafi sendo levado por combatentes. Em uma das gravações, pessoas gritam para que ele fosse mantido vivo. Em outra, ele aparece sobre o capô de um veículo antes de ser puxado para uma multidão hostil. A versão de que ele morreu em fogo cruzado entrou em choque com essas imagens, que o mostram consciente depois de ser capturado. A Comissão Internacional de Inquérito da ONU concluiu que Gaddafi morreu sob custódia de combatentes de Misrata, mas não conseguiu
determinar de forma conclusiva a causa da morte, a comissão não teve acesso ao relatório de autópsia e recebeu relatos inconsistentes de pessoas presentes. Por isso, não confirmou uma execução ilegal, embora tenha defendido investigação adicional. A Human Rights Watch avaliou que as evidências eram compatíveis com uma possível execução sumária e pediu uma apuração independente e imparcial, com participação internacional. Depois, o corpo foi levado para um depósito refrigerado de carnes em Misrata, onde centenas de pessoas fizeram fila para vê-lo. Mais tarde, foi enterrado em local secreto. Em 22 de novembro, o Tribunal Penal Internacional encerrou o caso contra Gaddafi, porque uma ação criminal não pode prosseguir contra uma pessoa morta. Em 25 de dezembro de 1989, Nicolae e Helena Ceausescu saíram de um julgamento militar excepcional direto para a execução em Targoviste. Para Nicolae, que governara a Romênia por 24 anos, a queda foi tão rápida quanto pública. Poucos dias separaram a revolta aberta nas ruas do fim do casal, que havia concentrado poder no país durante décadas. As imagens gravadas seriam exibidas depois pela televisão romena com uma função imediata: convencer uma população ainda em meio à incerteza de que os antigos dirigentes estavam mortos. Não foi uma transmissão ao vivo, mas uma confirmação política de que o regime tinha acabado. 4 dias antes, em 21 de dezembro, Ceausescu apareceu na sacada do Comitê Central do Partido Comunista, diante da Praça do Palácio, em Bucareste. O comício tinha sido convocado para demonstrar apoio ao governo e condenar os protestos que cresciam pelo país. A revolta começara em Timișoara. A repressão das forças de segurança não encerrou as manifestações. Pelo contrário, ajudou a espalhar a indignação. Mesmo assim, o regime parecia acreditar que ainda podia restaurar a imagem de unanimidade numa grande cerimônia transmitida pela televisão estatal. Na praça, a multidão inicialmente ficou quase imóvel. Pelos alto-falantes, ouviam-se aplausos e manifestações de aprovação que faziam parte da encenação oficial. Então vieram os gritos. O som interrompeu o discurso e deixou Ceausescu visivelmente confuso diante das câmeras estatais. Ele levantou a mão, pediu calma e tentou retomar o controle. Em seguida, anunciou aumentos salariais e reajustes de pensões, como se medidas econômicas pudessem devolver a obediência que o governo esperava encontrar. Mas a encenação de unanimidade já tinha falhado. Pela primeira vez, milhões de romenos puderam ver o dirigente sem resposta imediata, interrompido por uma multidão que não seguia mais a coreografia do poder. A sacada que costumava simbolizar a autoridade passou a expor a fragilidade de um regime em colapso. Depois do comício, muitos manifestantes não voltaram para casa. Permaneceram nas ruas de Bucareste, enquanto o regime mobilizava soldados, tanques e a polícia política para conter a revolta. Houve repressão, mas a força não restaurou a normalidade que Ceausescu parecia esperar. Na manhã seguinte, trabalhadores começaram a seguir em direção ao centro da capital. A mudança decisiva não veio apenas do número de pessoas nas ruas. Parte do exército deixou de obedecer ao governo e passou a se alinhar aos manifestantes. Para um regime sustentado por controle e medo, aquela ruptura era devastadora. Ceausescu ainda tentava agir como se pudesse reorganizar a situação. Reuniu dirigentes, buscou apoio e permaneceu na sede do Comitê Central, enquanto a pressão aumentava do lado de fora. Mas as ruas já não estavam sob seu comando, os soldados já não respondiam de forma uniforme e a própria sede do poder começava a ser cercada. Em 22 de dezembro, centenas de milhares de pessoas tomaram a área ao redor do prédio. Quando manifestantes invadiram o Comitê Central, Nicolae e Helena fugiram pelo telhado em um helicóptero. Dias antes, ele falava para uma praça que o regime acreditava controlar. Agora, deixava às pressas o edifício que representava seu governo. A fuga não significou segurança. O casal tentou alcançar áreas onde imaginava haver apoio, mas o isolamento se aprofundava a cada hora.
Após o pouso forçado, Nikolai e Helena passaram a depender de veículos civis até chegarem a Targadest. A polícia local os deteve e os levou para a unidade militar UM-01417, onde permaneceram até o Natal. Em 25 de dezembro, a liderança provisória da Frente de Salvação Nacional criou um tribunal militar excepcional. O casal foi acusado de genocídio, destruição da economia nacional, ações militares contra o povo romeno e uso indevido de poder. Nikolai se recusou a reconhecer a autoridade do tribunal e afirmou que o procedimento era ilegal. A sessão durou, segundo diferentes relatos, entre cerca de 1 e 2 horas. Não houve possibilidade prática de recurso, nem as garantias de um processo judicial convencional. Os dois foram considerados culpados, condenados à morte e executados por pelotão de fuzilamento no próprio complexo militar. No dia seguinte, a televisão romena exibiu as imagens gravadas para confirmar as mortes. A queda de Ceausescu encerrou mais de 4 décadas de regime comunista na Romênia, mas a rapidez daquele julgamento mantém o episódio ligado a 2 leituras inseparáveis: o fim de uma ditadura e a ausência de garantias judiciais em seu último ato. Na manhã de 9 de setembro de 1990, Samuel Doe chegou ao quartel-general da ECOMOG, no Freeport de Monróvia, em plena guerra civil liberiana. Era uma instalação de uma força regional criada para tentar conter o conflito. Para um presidente cercado por rebeldes e com controle cada vez menor sobre o país, aquele parecia ser um dos poucos lugares capazes de oferecer proteção. Mas Doe não sairia dali como presidente. Homens ligados a Prince Johnson, líder da facção INPFL, entraram no complexo e o capturaram. O que aconteceu dentro do quartel continua marcado por versões conflitantes, falhas de segurança e perguntas sobre o controle da ECOMOG sobre sua própria sede. Depois, Doe seria levado para uma base rebelde, onde morreria sob custódia. A violência foi filmada e as imagens circulariam muito além da Libéria. Samuel Doe era militar quando liderou o golpe de 12 de abril de 1980. A tomada do poder encerrou 133 anos de domínio político américo-liberiano. No início, o golpe foi apresentado como uma ruptura com uma elite distante da maioria da população, mas Doe suspendeu a Constituição, impôs lei marcial e proibiu atividades políticas. Poucos dias depois, 13 altos funcionários do governo de William Tolbert foram mortos publicamente, sem julgamento. A promessa de mudança deu lugar a um governo cada vez mais centralizado. Em 1985, Doe foi declarado vencedor da eleição presidencial com cerca de 51% dos votos, em um processo contestado por adversários e observadores. Ao mesmo tempo, seu governo passou a ser acusado de favorecer integrantes do grupo Krahn, ao qual ele pertencia. Em novembro daquele ano, Thomas Kiwanuka, que havia participado do golpe de 1980, tentou derrubá-lo. A tentativa fracassou e Kiwanuka morreu. Depois disso, segundo relatos reunidos por organizações de direitos humanos, forças ligadas ao governo fizeram represálias principalmente contra comunidades Jiu e Mano, com mortes e detenções sem acusação formal. Esses episódios não explicam sozinhos a guerra que viria, mas aprofundaram divisões políticas e étnicas. Doe continuava no poder, porém cada vez mais isolado. Em 24 de dezembro de 1989, Charles Taylor lançou uma invasão a partir da Costa do Marfim, à frente da NPFL. A ofensiva desencadeou a Primeira Guerra Civil da Libéria e acelerou o colapso do controle territorial de Doe. No meio do conflito, Prince Johnson rompeu com Taylor e criou a INPFL, uma facção dissidente da NPFL. A disputa passou a envolver o governo, os 2 grupos rebeldes e uma população presa entre frentes armadas. A ECOWAS criou a ECOMOG para intervir e tentar conter a expansão da crise. As primeiras tropas chegaram a Monróvia em agosto de 1990, sob o comando do general ganês Arnold Quainu. Menos de um mês depois, a sede da força no Freeport se tornaria o cenário da captura de Doe. Segundo relatos posteriores, Johnson chegou armado ao quartel e foi confrontado pelo general Cyril U.S., chefe do Estado-Maior da ECOMOG. Doe, por sua vez,
semanas, estava no escritório de Quainu. Quando os homens de Johnson voltaram, houve troca de tiros contra a segurança presidencial. As forças de Johnson são apontadas como responsáveis pelas mortes de integrantes da escolta de Doi. Em meio ao caos, homens da INPFL entraram no prédio. Johnson segurou Doi pela parte de trás da camisa e o levou à força diante de Quainu. O relato ajuda a reconstruir a sequência, mas não resolve todas as questões. As fontes disponíveis não permitem afirmar que a Ecomog tenha planejado ou autorizado a captura. Depois da captura, Doi foi levado para uma base controlada pela INPFL. Ali sofreu tortura e morreu sob custódia rebelde. A sessão foi registrada em vídeo e sua circulação transformou o caso em um dos símbolos mais perturbadores da Primeira Guerra Civil da Libéria. Relatos amplamente divulgados afirmam que homens de Johnson cortaram as orelhas de Doi durante a tortura. A Comissão de Verdade e Reconciliação da Libéria reuniu relatos de massacres e ataques atribuídos tanto a forças leais a Doi quanto a grupos rebeldes. A morte dele não encerrou o conflito, nem trouxe justiça imediata para as vítimas de todos os lados. Prince Johnson nunca foi julgado na Libéria pelos crimes atribuídos a ele durante a guerra. Mais tarde, tornou-se pastor, foi eleito senador em 2006 e morreu em 2024, aos 72 anos. A responsabilização judicial local pelo que ocorreu sob custódia da INPFL nunca aconteceu. Antes do amanhecer de 30 de dezembro de 2006, Saddam Hussein foi conduzido por homens mascarados até uma sala de execução em Bagdá. Vestia um sobretudo escuro, estava com as mãos presas e seguia para a forca sob luz fraca, entre estruturas de concreto e grades envelhecidas. Era uma imagem distante do homem que governou o Iraque de 1979 até ser deposto em 2003. Durante décadas, seu rosto ocupou murais, prédios públicos e transmissões estatais. Naquela madrugada, havia uma sala despojada, procedimentos apressados e câmeras registrando apenas parte do que acontecia. Segundo as imagens disponíveis, Saddam recusou o capuz oferecido antes de se aproximar da corda. O gesto não prova coragem nem covardia, é apenas parte dos últimos registros oficiais de um ex-presidente que, poucos anos antes, havia fugido de Bagdá após a invasão liderada pelos Estados Unidos. O caminho até aquela sala começou com a queda de seu governo. A invasão começou em março de 2003. As forças da coalizão chegaram a Bagdá em poucas semanas, mas a queda do governo não encerrou a guerra nem a instabilidade que se seguiria no país. Saddam desapareceu após a deposição e encontrá-lo se tornou uma prioridade para os militares americanos. A rede de apoio dele também encolhia. Em julho de 2003, seus filhos Uday e Qusay foram mortos durante uma operação americana em Mossul. A busca então se concentrou em familiares antigos, aliados e integrantes de sua segurança pessoal, especialmente na região de Tikrit, cidade ligada à trajetória de Saddam. Em 13 de dezembro, durante a Operação Red Dawn, centenas de soldados foram mobilizados perto de Ad-Daur, ao sul de Tikrit. Havia expectativa de resistência armada. Meses de incursões, interrogatórios e análise dos vínculos entre famílias locais levaram os investigadores a um integrante importante da rede de proteção do ex-presidente. A informação não veio de uma pista isolada, era o resultado de uma caçada longa, montada a partir de contatos, parentescos e pessoas que ainda podiam saber onde ele estava. No fim, os soldados encontraram um esconderijo subterrâneo perto de uma fazenda e de um pomar. Saddam foi capturado vivo. Estava com a barba crescida e aparência descuidada, muito distante da figura pública que havia comandado o país. A captura encerrou sua fuga e abriu uma etapa ainda mais delicada, o julgamento. No tribunal iraquiano, Saddam manteve uma postura desafiadora, discutiu com autoridades, ergueu um alcorão durante uma sessão e contestou a legitimidade do processo. Não era apenas um réu diante dos juízes, era o ex-presidente de um país ocupado, julgado em meio a forte tensão política e social. O caso que levou à sentença tratava dos acontecimentos em Dujail. Em 1982, houve uma tentativa de assassinato contra Saddam naquela cidade. O Tribunal
superior iraquiano analisou a resposta posterior do regime e o condenou por crimes contra a humanidade ligados à morte de 148 homens e meninos de Dujail. A sentença foi anunciada em 5 de novembro de 2006. Outros processos e acusações, incluindo fatos ligados à campanha Anfal contra a população curda, continuavam separados daquele julgamento. A condenação que resultou na execução, porém, era a de Dujail. Em 26 de dezembro, a Câmara de Apelações confirmou a decisão. O intervalo até a execução foi de apenas 4 dias. A sentença marcou uma responsabilização judicial, mas não encerrou o debate sobre como aquela justiça foi conduzida. Na madrugada de 30 de dezembro, a televisão estatal iraquiana exibiu Saddam sendo levado à forca. As imagens mostravam suas mãos presas, homens mascarados ao redor e a corda sendo colocada em seu pescoço. A transmissão oficial, porém, parou antes da abertura do alçapão e não mostrou o instante final. Horas depois, uma gravação aparentemente feita por telefone celular circulou pelo mundo. Ela expôs o que o registro estatal havia omitido e transformou uma execução planejada como ato de Estado em uma cena debatida globalmente. Também existem versões diferentes sobre as últimas palavras de Saddam. Alguns relatos mencionam a Shahada, outros destacam frases religiosas ou políticas de desafio. Não há uma formulação única que possa ser tratada como transcrição definitiva. A execução encerrou a vida de Saddam Hussein, mas não encerrou a disputa sobre o julgamento, a pena capital, o ambiente daquela madrugada ou o peso político das imagens que escaparam do controle oficial. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.